Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aí dando início a mais uma semana de atividades. Estão todos preparados? Então, hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Hoje nós teremos aí matemática e história. Então, vamos lá? Vamos dar início com matemática. Nós iremos trabalhar a apostila de matemática e caderno de atividades. Então, vamos abrir a nossa apostila na página 58. Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre frações, né? Aí o conteúdo que a gente já estudou, né? Sobre a leitura de frações, a representação de frações. Então, vamos lá. A professora vai compartilhar aqui, página 58 de matemática, página 58. Então, tá assim. Luzia, João e Francisco estão jogando Fazendo Tortas. É um jogo aí que se chama Fazendo Tortas. Eles anotaram suas jogadas em tabelas. Na primeira rodada, Francisco tirou 3Q e na segunda tirou 2O. Então vamos lá? Pinte os pedaços nos pratos correspondentes para mostrar como ficou a cartela dele após essas jogadas. Então vamos lá. Então, tá aí o Francisco, tá? 3Q. Então, aqui, ó, 3/4, na verdade, né? Esse Q vem de quartos, 3/4. Então, eu vou pintar aqui na tabela de Q, de quartos. E O de oitavos. Então, eu vou pintar 3 partes aqui na nossa torta, né? Em formato de pizza aí, a nossa torta. Então, vocês vão vir aqui nos quartos, 3Q, e vão pintar 3 partes, ok? E 2O, que são 2/8. Então, eu vou pintar 2 partes aqui. Então, aqui 3 partes, 3/4, e aqui 2/8. Vai pintar 2 partes. Certo? Continuando. A terceira rodada de Francisco foi exatamente igual à primeira. Mostre como está a carteira, dele agora. Então, foi igual à primeira. Então, ele tirou 3/4 e mais 2/8. Então, vocês vão pintar mais. Só que aqui vocês já pintaram 3/4. Certo? Não tem como pintar mais 3/4. Dessas 3 partes que vocês teriam que pintar mais 3 partes aqui, vocês vão pintar só uma porque sobrou uma. E vai sobrar o quê? 2 partes ainda, certo? Então, gravem isso. Então, vocês vão pintar só uma parte aqui e lembrando que falta 2 partes. E 2/8 vocês vão pintar aqui 2. 2 também, certo? Então, aqui vai estar completo, mas como se estivesse faltando, né? A outra parte. E aqui vocês vão pintar também 2 partes, tá? Não é para pintar mais 2 partes, é para pintar só 2, porque nós temos outra cartela. Francisco, tem alguma peça sobrando? Lembra lá que eu mandei guardar, pessoal? Sim, ele tem peça sobrando. E ele poderá fazer uma troca na próxima rodada? Se sim, é por qual? Ele teria que pintar aqui 3/4, certo? Ok? Ele vai ter uma peça sobrando? Sim, ele vai. Então, a resposta aqui é sim. Então, ele tem 2/4 sobrando. Ele tem 2/4, porque se era 3/4, né? Mas aí eu só tinha mais uma parte sobrando, no caso. Então, ele tem mais 2/4 sobrando. Então, sim, ele tem 2/4 sobrando. Aí nós vamos responder se é possível fazer uma troca. Então, ele poderá trocar por uma metade ou por 4/8. Então, 2/4, olha aqui, vamos imaginar aqui, 2/4 seria a metade, certo? Então, ele pode trocar esses 2/4 por essa metade, por uma metade dessa, ou por 4/8, que seria essa metade. A metade desse daqui não são 4/8? Ó, 1, 2, 3, 4. Se for a outra metade, 1, 2, 3, 4. Então, ele pode trocar, sim, esses 2/4 por uma metade de 1/2, né? Ou por 4/8. Então, essa é a resposta. Então, a resposta é sim,
ele tem 2/4 sobrando e ele poderá trocar por 1/metade ou 4/8. Então, essa é a nossa resposta aí. Na primeira rodada, João já completou uma torta? Lá na primeira rodada, ele já completou uma torta? Não, né? Então, que pedaço ele tirou? Então, olha lá, na primeira rodada, João já completou uma torta. Que pedaço ele tirou? Então, ele tirou metades, né? Ele tirou metade. Olha só por quê. Lá na primeira rodada, vocês pintaram 3/4 e 2/8. Então, 3/4 e 2/8. Se eu pegar esses 2/8, é a metade da metade, ó. Que seria esse pedaço aqui. Então, se eu juntar as duas tortas, né, os quartos e oitavos, vai dar uma torta completa. Então, por isso que aqui está afirmando. Perdão que a professora estava lendo em forma de pergunta, e não é pergunta. Então, está afirmando, na primeira rodada, João já completou uma torta. Que pedaço ele tirou? Então, ele tirou metade. Então, foi a metade, certo? Letra D. Veja as peças que cada um deles tinha no final do jogo. Então, olha lá, a Luzia tinha 3 pedaços. O João tinha aqui, ó, dos quartos, né? Esse é dos quartos lá. Esse é dos oitavos, da casa dos oitavos, os pedaços menores. E aí o João tirou aqui 2 pedaços dos oitavos. Então, olha aqui, a Luzia tirou 3/8. O João tirou 1/4 e 1/8, certo? Isso daqui da professora tá lendo de acordo com essas casas aqui, tá, pessoal? De acordo com o pedaço, a gente sabe em que casa que estava. Quem venceu a partida se todos completarem o mesmo número de tortas? Então, Francisco venceu a partida. Francisco. Então, pode escrever aí, Francisco. Quem ficou em segundo lugar? Então, vocês vão escrever aqui, ó. João e Luzia ficaram empatados. Aí vocês vão explicar por quê. Pois cada um deles ficou com 3/8 de uma torta. Então, João e Luzia ficaram empatados em segundo lugar, pois cada um deles ficou, na verdade, com 3/8 de uma torta. Então, aqui a Luzia, 3/8 de uma torta, e o João, por que 3/8 de uma torta? Porque um pedaço de quarto aqui, é um pedaço que ele tá lá desenhado. Um pedaço desse, ó, equivale a 2/8. E mais um pedaço de 1/8 que tá lá, então são 3/8. Então, os dois empataram, porque ficaram com 3/8 de uma torta, certo? Próxima página. Edna e Luciana estão no meio de uma partida do jogo fazendo tortas. Então tá lá. Luciana, olha lá como que tá o jogo dela. As metades, está completa. Os quartos tem 3/4. Oitavos, ó, tem 5/8, né? Então, a cartela de Luciana está assim. Agora é a vez dela. Ela tem uma peça sem uso e agora é a vez dela. Que peça é essa? E aí, que peça é essa? Uma metade. Então, podem escrever aí. Uma metade. Olha aqui, ó. Uma metade. Pode escrever. É uma metade. Que troca você faria com a peça que ela tem? Então, olha só. Uma metade, tá? Metade. Uma metade é uma parte, é um meio. Lembra lá de um meio, que é a metade? Então, uma metade. Eu posso fazer a troca por 4/8, ó. A metade aqui não seria 4/8? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso fazer a troca por 4/8 ou por 2/4. Ó, 1, 2. Se eu pegar 2/4, vai dar metade também. Então, vocês vão colocar aí que ela poderia fazer a troca por 4/8. Certo? Na verdade, seria a resposta necessariamente 4/8 para ela completar, né? Porque o restante já está completo. Então, que troca você faria com a peça que ela tem? Então,
poderia trocar uma metade por 4/8. E assim ela completaria mais uma torta, certo? Ela quer completar a torta de quartos nessa rodada. Para isso, ela fez uma troca e na rodada seguinte completou as 3 tortas. Que troca ela fez? O que ela tirou na rodada seguinte? Então, olha só, ela quer completar a torta de quartos. Ela quer completar essa torta aqui, ó. Que tá faltando aqui, vamos dizer que é a metade da metade, né? Porque aqui é metade, mas a metade já está completa. Vamos supor, vamos trabalhar com esse nome, metade da metade. Ela fez uma troca. Que troca será essa? O que vocês acham? Então, a troca vai ser o quê? Ela vai fazer a troca de 1/4, né? Porque ela quer completar essa. Então, ela vai trocar 1/4 por 2/8, ó. 2/8 dá essa metade, da metade que nós estamos falando, certo? Ó, aqui, ó, 1, 2, dá essa metade e tá faltando aqui. Então, ela vai trocar esse 1/4 por 2/8, certo? E aí sim ela vai conseguir completar mais uma torta. No final, Luciana ficou com 2/8 sem uso, mas a Edna ganhou a partida. Com que fração da torta Edna ficou? Então, a Edna ficou com 1/8. Se ela tinha ficado com 2/8 sem uso, mas aí a Edna ganhou a partida, significa que a Edna ficou com 1/8, ficou com menos, por ela ter ganhado. Então, 1/8. Complete a tabela mostrando uma troca que pode ser feita se um jogador tiver as peças da primeira coluna. Então, nós vamos fazer as trocas. A peça da primeira coluna. Desenhe as peças e represente-as em forma de fração. Então, vamos lá. Nós temos lá os pedaços. O que representa os pedaços? Depois, eu posso trocar por qual pedaço para dar a mesma quantidade e quais são as frações. E se sobra frações. Aqui não é necessariamente preencher todos os quadros. Então, vamos lá. Olha só. Lembrando, quando eu tenho esse desenho, é do meio, da metade. Lá da nossa, nós vamos lembrar daqui, ó. Deixa a professora... Lembra sempre desses nomes, metades. Então, quando for esses pedaços assim grande, esses pedaços vai ser relativo a quartos e os pedaços menores na casa dos oitavos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1/2. Por quê? Porque eu tenho a metade, certo? Essa metade, eu posso pegar 2 pedaços lá de quartos. Então, é 2/4. Só que cada pedaço corresponde a 1/4. Então, eu marquei aqui 1/4 e 1/4, certo? Vai sobrar algum pedaço? Não. Então, a gente não vai fazer nada aqui. Vamos aqui na letra B. Eu tenho lá 3 pedaços lá dos oitavos. 3/8. Só que cada pedaço é 1/8, certo? Então, vocês vão colocar 1/8, vírgula, 1/8, vírgula, 1/8. Ou eu posso colocar de uma vez 3/8. Então, 1/8 vai por 3 vezes, ou você coloca 3/8. Lembra numerador e denominador, 3/8. Esses 3/8 eu posso trocar por 2, na verdade, por um pedaço do quarto. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Se eu pegar 3, ó, 3/8, eu não tenho um pedaço que dê para trocar certinho, vai sobrar. Então, 2/8 forma 1/4, um pedaço aqui dá de quarto. E vai sobrar 1/8, vai sobrar um pedaço 1/8. Então, vocês vão lá, vocês vão desenhar esse pedaço, 1/4, que é esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui. Desenha aqui um pedaço igual a esse, que é 1/4. Então, aí vocês vão colocar aqui a fração, 1/4. E vai sobrar? Sim, vai sobrar 1/8, que vai sobrar esse pedacinho aqui lá dos oitavos. Porque eu troquei esses 2
por 1/4. Então, vocês vão desenhar o pedaço aqui de 1/4, que é esse pedaço. Vocês desenham só apenas um pedaço e escreve aqui 1/4. E aqui vai sobrar 1/8, tá? Colocando sempre em forma de fração, em pé, pessoal. Letra C. Eu tenho lá 2/8 e 1/4. Então, eu vou colocar aqui 2/8, 2 sobre 8 e 1 sobre 4, 1/4. Então, eu tenho essas duas frações. Se eu juntar esse pedaço com mais esse pedaço, se eu juntar esses dois pedaços, dá outro pedaço desse. Então, eu vou ter 2 pedaços. E 2 pedaços desse vai dar esse pedaço aqui, que é a metade inteira. Então, vocês vão desenhar esse pedaço aqui, a troca. Esse pedaço maior, que é a metade. E vai colocar aqui 1/2, que a gente fez a troca. Vai sobrar algum pedaço? Não, não vai sobrar nada, tá? Então, é isso que vai ser feito. Então, vai colocar 2/8 e 1/4. Desenha o pedaço dessa metade, num pedaço só, que é essa daqui. E coloca 1/2, porque deu a metade inteira. E não sobra nada, então a gente não vai pôr nada aqui. Letra D, eu tenho lá 1/4 e 1/8. Então, coloca lá, 1/4 e 1/8. Se eu juntar, que troca que eu posso fazer? Aqui. Esse 1/4 eu posso trocar por 2/8, 2 pedaços desses. Então, 2 pedaços desse forma esse pedaço. Então, posso desenhar aqui. Então, eu vou trocar por 2 pedaços. Aí, vocês vão desenhar 2 pedaços menores igual a esse. Desenha aqui 2. E vai colocar 2 sobre 8, 2/8. Por quê? Porque é a troca que eu estou fazendo, 2/8. Certo? E aí, vai sobrar quem? 1/8. Então, 1/8 é o que vai sobrar, que vai ficar aí de fora. Aqui, eu tenho 1/4, então eu vou colocar aqui 1/4. Esse 1/4 eu posso trocar por 2 pedaços menores, que vai ser 2/8. Então, eu vou desenhar 2 pedaços aqui menores, que é esse pedaço roxinho, que é 2/8, e vou pôr aqui 2/8. E também não vai sobrar nada, vai dar certinho essa troca. E aqui eu tenho uma metade inteira mais 1/8. Então, eu vou colocar aqui 1/2 e 1/8. Esse 1/2 eu posso trocar por 2/4, que são esses daqui, ó. 2 pedaços desse forma esse. Então, eu vou desenhar 2 pedaços desse daqui, que é 1/4 e 1/4. Ou eu posso pôr 2/4, certo? Só que eu colocando 2/4, eu consegui trocar essa metade inteira por 2 pedaços dos quartos, 2/4. Mas sobrou 1/8, que é um pedaço dos 8. E eu vou colocar aqui 1/8. Certo, pessoal? Então, presta aí bastante atenção. Aonde vai desenhar, aonde tem a troca, aonde é cada fração, ok? Página 60. Se você tivesse essas peças e sua carteira estivesse assim, o que você faria? Então, tá lá. Se você tivesse 4 peças dessas, são 4/8, porque fazem parte dos 8. 4/8. O que você faria? Você precisa, nesse jogo, completar as tortas. Então, o que você faria? Então, aí vocês vão responder. Vocês poderiam o quê? Trocar esses 4 pedaços de 4/8, ó. 4 pedaços, ó. Tá vendo? Vocês poderiam trocar aqui para completar, porque dá metade, e aí aqui só falta metade. Então, vocês poderiam trocar 3/8 por 1/2. Então, vocês poderiam trocar, daí vocês completariam aqui. Ou vocês poderiam pegar 2/8, que são 2 pedaços, e trocar por 1/4, que daí vocês completariam aqui. E acabava ainda sobrando aqui. Na verdade, não acaba sobrando, porque vocês sobrariam 2 pedaços, vocês poderiam pegar um pedaço, completar aqui também. Então, trocaria
pegaria 1/8, completaria aqui, né, a torta dos oitavos, e pegaria 2 pedaços, né, dos oitavos, 2/8, e completaria 1/2. Então, vocês finalizariam aqui ainda 2 tortas. Então, aí cada um vai escrever o que você faria. Então, completaria com 1/8, completaria com 1/8, um pedaço 1/8, completaria a torta dos oitavos, e trocaria os 2/8 por 1/4, ou os 2/8, aqui já não daria, né? 2/8. Aqui precisaria, para completar ela inteira, precisaria dos 4 pedaços. Então, se eu utilizar esses 4 pedaços aqui, eu vou completar só aqui. Agora, se eu utilizar 1/8 e completar aqui, que está faltando 1/8, eu completo essa e vai sobrar 3 ainda, 3/8. Aí eu posso ainda pegar 2/8 e trocar por 1/4, que daí eu completaria a torta dos quartos. Então, essa seria a melhor opção, porque vocês estariam aí completando 2 tortas ao mesmo tempo. Então, vocês podem fazer, colocaria 1/8 na torta dos oitavos e trocaria 2/8 por 1/4. E completaria aí a torta dos quartos. E ainda sobraria 1/8, né? Que seria um pedaço aqui ainda sobraria. Então, vocês podem pensar o que vocês fariam aí para ganhar esse jogo. Uma confeitaria faz bolos retangulares de mesmo tamanho e divide-os em quantidade variada de pedaços. Veja estes. Então, aqui nós vamos escrever, porque aqui na letra A, ó, escreva em cada pedaço a fração do bolo. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 1/2, 1/2, e aqui também 1/2. Aqui é 1/4 cada pedaço, então vai pôr 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Aqui, quantos pedaços? Nós temos 8, então 1/8. Então, em cada pedaço, vocês vão colocar 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, em cada pedacinho, 1/8. Aqui foi dividido em 6, então 1/6, 1/6, 1/6, e vai escrever em todos os quadrinhos 1/6. Aqui foi dividido em 3, 1/3, então 1/3, 1/3 e 1/3. E aqui foi dividido em 10, 1/10. Então, vai colocar 1/10, 1/10, 1/10, e assim sucessivamente, em cada pedacinho, 1/10. Se você comprar 3 partes do bolo dividido em 6 partes, que fração do bolo vai levar? Então, eu vou lá de 6 partes. Se eu comprar aqui 3 partes desse bolo que está dividido em 6, que fração? Então, eu vou levar 3/6. Então, eu vou levar 3/6 de bolo, ou a metade, porque esses 3/6 vai dar a metade, certo? Então, eu vou levar a metade ou 3/6 do bolo. Um cliente quer comprar a metade de um bolo. Quais deles já tem a metade cortada? Então, qual desses bolos aqui ele pode levar? Ele pode levar esse daqui, de 1/2, que já está na metade. Ele pode levar esse, que ele vai levar 2/4, que é a metade. Ele pode levar esse também, que vai dar 4/8, que vai dar a metade. E esse daqui, ele pode levar 3/6, que é a metade. Esse não tem como, não tem a metade. E esse ele pode levar 5/10, que é a metade. Então, o único bolo que ele não consegue levar a metade vai ser 1/3. Então, todos os outros bolos ele pode levar, tá? Então, todos os outros já têm a metade, menos esse bolo de 1/3. Então, ele pode levar todos menos 1/3 de esse que está dividido em 3 partes. Então, vocês podem registrar aí que todos. Então, ele pode levar todos os outros que já tem a metade certa, menos o bolo que está dividido em 3 partes, que é 1/3. Em cada um desses bolos, quantas partes representam a metade? Escreva também em forma de fração. Então, vamos lá, foi o que a professora falou. Então, vamos lá. Então, aqui, a metade desse bolo é 1/2. Então, vocês vão colocar lá, 1/2.
Depois, aqui, a metade do segundo bolo é 2/4. Aí vocês vão colocar 2/4, tá? Vocês podem colocar números para facilitar. Coloca aqui, ó, bolo 1. Coloca aqui do ladinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o bolo 1. Aí vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão escrever aqui, ó. Bolo 1. Aí abre parênteses e coloca a fração. 1/2, 1/2. Bolo 2, vocês vão colocar 2/4, 2/4. Então, a gente vai pôr a fração que simboliza a metade desse bolo. Bolo 3, vocês vão colocar 4/8. Certo? Bolo 4, vocês vão colocar 3/6, 3/6. O bolo 5 não tem como, né, fazer a metade. E o bolo 6, vocês vão colocar 5/10. Essa é a fração correspondente para metade do bolo. Escreva com palavras a fração que representa a parte colorida dos círculos. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aí a leitura das frações. Então, aqui eu falo 1/2. Ou eu posso falar metade, mas vamos trabalhar com 1/2. Aqui, 2/3. Aqui, 3/4. Aqui, 3/5. Aqui, 1/6. Aqui, 6/7. Letra G, 2/8. Letra H, 4/9. Letra I, 7/10. Lembrando aí nos nomes, hein, pessoal? Primeiro eu faço a parte colorida e depois o total que está sendo dividida a imagem, certo? E aqui nós vamos marcar um X nas figuras em que está pintada uma parte maior do que a metade. Então, nós vamos fazer um X nas figuras que está pintada uma parte maior do que a metade. Então, vamos lá. Aqui está na metade? Está na metade. Aqui está mais do que metade? Sim. Então, vocês vão fazer um X aqui no cantinho. Aqui está mais que a metade? Sim. Faz um X. Aqui também faz um xizinho aqui em cima. Aqui tá mais do que a metade? Não, mas também tá menos. Mas lá tá falando assim para a gente marcar um X só no que estão maior do que a metade. Então aqui a gente não faz o X. Aqui tá maior? Sim, então faz um X. Letra G, tá maior? Não, então não faça X. H, tá maior? Olha só, o H tem 4/9. Ele tá maior? Também não. O I tá maior? Sim. Então, faz um X. Então, vocês vão fazer o X na letra B, C, D, F e letra I. Exercício 7. Para cada retângulo estão indicadas 2 frações. Escolha e circule uma delas. Depois, pinte no retângulo a parte que ela representa. Então, vamos lá. Cada retângulo está indicado 2 frações. Então, vamos lá. A letra A. Lá embaixo, ó. 2/5 ou 2/3. E aí? 2/5 ou 2/3. Então, vocês vão pintar o quê? Aqui. Pinte no retângulo a parte que ela representa. 2/5. E aí? Como vocês vão pintar? 2/5 ou 2/3? Pensa aí. Letra B. Nós temos lá 3/6 ou 2/3. 3/6 ou 2/3. Então, olha só. Para cada retângulo estão indicadas 2 frações. Escolha e circule uma delas. Depois, pinte no retângulo a parte que ela representa. Aí vocês vão pensar aí um pouquinho. Pensa aí o que vocês irão fazer, tá? E aí vocês vão tentar fazer. Caso vocês não consigam, não se preocupem, porque a gente vai resolver na aula online, tá? Nós vamos resolver aí na aula online que nós teremos aí de matemática, certo? Então, depois a gente vai resolver
se vendo pessoalmente não, né? Nas nossas aulas online, combinado? Mas tentem fazer aí, pessoal, tá? Tentem ver qual fração aí que corresponde e vocês vão pintar. Mas se não conseguirem, pode deixar aí que nós vamos fazer juntos na nossa aula online, combinado? Então, nós vamos lá para o nosso caderno de atividades. Caderno de atividades, deixa a professora voltar. Vamos lá, voltando no caderno de atividades. Página, deixa a professora voltar. Página 50, vamos lá. Página 50, aqui. A professora vai compartilhar com vocês. Nós iremos fazer da página 50 a 52. Então, vamos lá. Deixa a professora olhar aqui. Página 50. Só a professora achar aqui a página. Página 50, vamos lá. Essa página aqui. Página 50 a 52. Lá no final, vamos fazer juntos. Ah lá. Exercício 9. Paulo e Karina foram à pizzaria e cada um pediu uma pizza pequena. A parte colorida de cada pizza representa o que eles ainda não comeram. Então, essa parte aqui, ó, que tá pintada, é ainda as partes que eles não comeram. Então, tá lá, Paulo e Karina. Escreva a fração que representa a parte que Paulo e Karina comeram. Então, se a colorida é a parte que eles não comeram, então essa branca, que está em branco, é o que eles já comeram. Então, a gente vai colocar aqui. Paulo, aqui na frente a gente pode colocar 1/4, porque é um pedaço de 4 partes. Então, colocar aqui 1/4, 1/4. E aqui na frente da Karina, vocês vão colocar 2/8, porque 2 pedaços de 8. Então, 2/8, 2/8. Quem comeu mais? Olha só, o Paulo ou a Karina? Então, ambos comeram a mesma fração da pizza, a mesma quantidade, ó, porque aqui, esse pedaço é a mesma coisa daqui, certo? Então, ambos comeram a mesma fração da pizza. Então, ninguém comeu mais que ninguém, eles comeram iguais. Todas as pizzas têm o mesmo tamanho. Em cada item está representada a parte que sobrou da pizza. Destaque as fatias ilustradas no material de apoio e cole-as no espaço abaixo para indicar a fração representada em cada um dos itens. Então, vocês vão tirar lá do material de apoio para colar. Então, vamos lá. A parte que sobrou desta pizza representa que fração de uma pizza inteira? Então, aqui. Essa parte representa que fração? 1/2. Então, coloca aqui, 1/2. Certo? Então, vocês vão colocar aí 1/2. Então, vocês vão destacar lá as fatias ilustradas no material e colar nos espaços abaixo para indicar a fração representada em cada um dos itens. E aqui vocês vão colocar, ó, escreva as frações que representam a parte que sobrou de cada uma dessas pizzas. Então, vamos lá. Então, vai sobrar 4/8. Então, olha só, por quê? Porque vocês vão colar aqui. Metade e metade. E aí, o que que vai sobrar dessa pizza? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4/8 e aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 décimos. Então, vocês vão colar, se é 1/2, vocês vão colar 1/2, que é a metade, e colar aqui, metade. E aí, vocês vão registrar o que sobrou, tá? Então, vai colocar 4/8 e 5 décimos. Letra B. A parte que sobrou desta pizza representa que fração de uma pizza inteira? Então,
1/3. Então, vocês vão colocar aqui 1/3. E aí, vocês vão colar esse 1/3. Vocês vão colar aqui. Olha que parte que representa. Aqui é um pedaço, mas esse um pedaço nessa vai ser 2. Então, vocês vão colar nos 2. Esse pedaço nessa vai ser 4 pedaços. Então, né? Vai ser aí. Então, presta bastante atenção. Aí a gente vai fazer as frações do que sobra. Então, aqui, se eu vou colar 2, vai sobrar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 4/6. Perdão, 2/6, perdão, tá? Então, coloca lá, 2/6. Por quê? Olha aqui, ó. O que aqui tá falando que sobrou da pizza? Isso é o que sobrou, certo? Então, isso foi o que comeu. Então, eu vou colar a parte que foi comida. Então, aqui, ó. Aqui, certo? E aqui. Então, presta bastante atenção. Então, eu vou colar, lá do material de apoio, eu vou colar aqui e aqui. E aí vai sobrar, então, 2. Então, vai ficar 2/6. Aqui, eu vou colar e vai sobrar aqui 4 pedaços. E aí vai ficar 4/12, porque tá dividido em 12 partes. Então, vocês vão pintar aí 8, vão colar em 8 partes, certo? E vai sobrar 4, então 4/12. Então, aqui embaixo vai ficar 2/6 e 4/12, certo? E a próxima página, com 1 litro de suco, Gabriela conseguiu encher todos estes copos. Quantos mililitros de suco Gabriela despejou em cada copo? Então, 1 litro tem 1000 ml, que é 1000 mililitros. Então, eu vou pegar 1000 e vou dividir pela quantidade de copos, ó. 3, 6, 8. Então, 1000 dividido por 8 é igual a 125. Então, Gabriela despejou em cada copo 125 ml, tá? Em quantas partes iguais o litro de suco foi dividido? Foi dividido em 8 partes iguais. E qual a fração do litro de suco para cada copo representado? Então, cada fração cada copo vai ser 1/8. Se eu dividir em 8 partes iguais, a minha fração aí é 1/8. Nas embalagens de gelatina, sempre encontramos o modo de preparo. Então, tá lá. Modo de preparo. Dissolva o conteúdo deste pacote em 1/4 de litro, que corresponde a 250 ml de água fervente. Adicione 1/4, que é 250 ml de litro de água fria ou gelada, e coloque em taças e leve à geladeira até adquirir consistência. Olha aí que delícia, pessoal. Quem quiser aí fazer junto com a mamãe, né? Pegar uma gelatina e fazer, muito bom. Mas com a mamãe, pessoal, nada sozinhos, tá? Então, quantos litros de água são usados para fazer 2 receitas de gelatina? Então, vamos lá. Para uma receita, se está perguntando aqui litros, primeiro vamos trabalhar com ml. Então, 250 ml mais 250 ml, porque eu preciso 2 vezes. Uma para água quente e a outra para água fria. Então, vocês vão colocar 250 ml mais 250 ml, que vai ser igual a 500 ml. E aí, para fazer 2 receitas, vai ser 500 mais 500. Porque se para uma eu preciso de 500 ml, então eu vou fazer 500 mais 500, que vai dar 1000 ml. Então, para mim fazer 2 receitas de gelatina, eu vou precisar de 1 litro de água. Por quê? Porque 1000 ml é igual a 1 litro. Ou 1 litro é igual a 1000 ml. Então, eu vou precisar de 1 litro de água para fazer 2 gelatinas. E aqui, pessoal, para finalizar, escreva as frações 1/2, 1/4 e 1/8 na jarra ao lado, de modo que formem uma sequência crescente na marcação de medida. Então, vamos lá. Ó, esse está dividindo no meio. Meio, meio. Então, aqui é 1/2. Coloca lá, 1/2. Aqui, 1/4.
1 quarto, porque ó, uma parte aqui, como se dividisse aí em 4 partes iguais. E aqui, por ser menor a parte, com certeza vai dividir em maior parte, então vai ser 1/8. Então vai ficar 1/2, 1/4 e 1/8, certo? Qual dessas frações é a maior? Com certeza 1/2. Então coloca lá, 1/2. E aí nós vamos completar maior do que ou menor do que. Então, 1/2 é maior do que 1/8. Por quê? Porque se eu encher de água aqui 1/2, ó, vai dar até aqui. Se eu encher aqui 1/8, vai dar aqui. Então, qual que é maior? 1/2. Então, maior do que. 1/4. Ó, 1/4 é aqui. Se eu encher até aqui. Ele é o que de 1/2? Ele é maior ou menor? Ó, ele é menor, porque dá bem menos. Então, vocês vão escrever menor do que. Certo, pessoal? Então, tomem bastante cuidado. É um conteúdo assim que exige um pouco maior de concentração, porque a gente acaba se confundindo, né? Então, façam aí com bastante atenção, certo? Pausem o vídeo, façam com tranquilidade, mas com muita atenção, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de história, nossa apostila de história.